Pessoal, 69 quilômetros, a chuva deu uma apertada, mas o movimento cresceu. Não tenho dúvidas que vou chegar um pouco mais fraco de corpo em Brasília, mais fortalecido, porque o Brasil acordou. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Bolsonaro! Livre! Bolsonaro! Livre! Anistia! Já! Anistia! Já! Quero o Brasil dar um grito! Até Brasília, dia 25, ao meio-dia. Vamos pra cima. Pois é, acorda Brasil, 69 quilômetros já caminhados e Nicolas Ferreira não para. É por Bolsonaro, é pelos presos políticos do 8 de janeiro, é pela justiça que não existe mais no Brasil. É pela liberdade que não temos mais de gritar e falar que gostaríamos de falar. Mas mais que tudo é pela fé, pela coragem para vencer o medo que quiseram impor a todos nós. E é pela força dessa fé e coragem que Nicolas Ferreira começou. Esse enorme garoto que não tem nem 30 anos ainda e que vai levar sem dúvida alguma o nosso Brasil a um patamar que nunca vimos antes. Patamar de enfrentamento contra os poderosos dessa nação. Um enfrentamento contra todas as injustiças políticas cometidas contra Jair Bolsonaro e todos os brasileiros de bem que estão hoje presos e refugiados em outros países. É contra tudo isso e muito mais que o povo de bem do Brasil tem que se juntar a essa corrente de fé e ação junto com Nicolas Ferreira nessa caminhada até Brasília, até onde está o nosso maior guerreiro, Jair Messias Bolsonaro, o homem que sozinho lutou contra um sistema inteiro, um sistema podre, sujo e nojento, capaz das piores coisas, principalmente contra o seu próprio povo, para ganhar dinheiro de uma forma ilícita e sem escrúpulos, assaltando velhinhos do INSS, fraudando bilhões pelo Banco Master e desviando recursos que deveriam ser usados para o bem do povo, mas são desviados para a compra da mídia esquerdista, artistas hipócritas, compra de deputados, senadores vagabundos que não estão nem aí para com o povo e ainda para pagar os gastos estratosféricos das viagens do seu Lula e Dona Esbanja e toda a sua comitiva, imensa, que gerou quase 4 bilhões de reais, isso só em 2024, fora os anos de 2023, 2025 e 2026 ainda. E você acha justo isso? Ainda acha que vale a pena voltar num asqueroso de um cara desse? Enquanto você tem que ralar para, no mínimo, passar uma virada de ano na casa da sogra? Mas o pior de tudo não é só isso, é ainda ter que ouvir desse cara que você, que é pobre, não nasceu para estudar, mas só para trabalhar. Que pobre não precisa estudar, porra! Vocês nasceram só para trabalhar! Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar! Porra, vocês não precisam estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. E trabalhar para sustentar o PT, não é mesmo? É mole um negócio desse? E o pior é que tem jumento aplaudindo uma besta dessa, Mas eu acredito que assim como Nicolas teve o sinal de Deus para ele começar essa caminhada, acredito que Deus, em sua imensa, infinita misericórdia, fez o Lula abrir a boca para falar aquilo que o Lula tem no seu coração, não é mesmo? Afinal, essa é uma frase bíblica do nosso amado Mestre Jesus, quando disse em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, pois a boca fala do que o coração está cheio. E não à toa, essa frase só confirmou o que ele já tinha falado. Veja só o que mais o Lula falou. Quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Pois é, mais uma vez, Deus, acredito eu, fez o Lula falar aquilo que está cheio o seu coração, que é querer as pessoas burras e ignorantes, e claro, sem uma vida digna ao menos, para que elas continuem votando no PT, claro, para que essas pessoas continuem dependentes deles, do PT, Bolsa Família, Bolsa Gás, é lógico, para você ver, outra verdade bíblica que é, o povo geme por falta de conhecimento.
E você está gemendo ou acha que ainda cabe mais? Eu acho é pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais que tá pouco, e eu acho que cabe mais, viu? Cabe mais e mais. Pois é, se você acha que tá pouco e cabe mais, faz o L de novo, né? E garanta a continuidade da sua pobreza, burrice e ignorância. Afinal, jumento é jumento e teimoso mesmo, né? Mas quando o grosso entrar mais uma vez, né? Não queira culpar o Bolsonaro, não é mesmo? Porque você só tem que trabalhar para sustentar o Lula e a Janja. Mas vamos deixar esses dois de lado, porque eu quero falar é de quem vai mudar o Brasil e não de quem só vive a atrapalhar e atrasar nosso lindo país. E é claro que eu vou voltar a falar do grande Nicolas Ferreira, esse garoto que muitos têm o comparado com o Forrest Gump brasileiro, mas eu prefiro compará-lo a um verdadeiro mártir da justiça e da liberdade. Sim, estou falando dele mesmo, Martin Luther King, que junto com John Lewis e Hosea Williams começaram o episódio mais emblemático e simbólico dos Estados Unidos até então, em 1965. Quando começaram uma caminhada de 87 quilômetros no Alabama de forma pacífica, mas que infelizmente enfrentou uma violência extrema da polícia, chamada até de Domingo Sangrento, um marco contra a segregação racial. Claro que eu não estou aqui querendo comparar uma coisa com outra, mas se tratando de injustiças, tanto a segregação racial dos Estados Unidos como a prisão dos inocentes do 8 de janeiro aqui no Brasil são injustas, uma injustiça que o Brasil jamais deveria cometer, visto que já faz várias décadas do que ocorreu lá nos Estados Unidos. Mas aqui ainda tem gente injusta gritando sem anistia. Queria ver se fosse com seus pais, filhos, netos, avós, se vocês, bando de retardados mentais, fariam o mesmo. Mas o importante aqui é frisar que no final essa luta e sacrifício levou diretamente à aprovação do Voting Rights Act, que é a lei dos direitos de votos. A população negra que existia no papel, mas era sistematicamente negada na vida real, onde na prática milhões de afrodescendentes eram excluídos do processo democrático. Mas essa lei proibiu explicitamente qualquer prática que restringisse o direito ao voto com base na raça ou cor desse ser humano. Agora é claro que talvez essa caminhada do Nicolas não crie qualquer lei, mesmo porque as leis já estão criadas na nossa Constituição. Mas do mesmo modo como as leis dos Estados Unidos na época estavam sendo negadas aos afrodescendentes, as leis do Brasil, também estão sendo negadas aos bolsonaristas e pessoas de direita. Essa é a verdade e é essa comparação que eu faço entre essa caminhada iniciada pelo Nicolas Ferreira e a caminhada de Martin Luther King, porque tanto uma como a outra se trata da injustiça sofrida pelos dois lados, uma dos afrodescendentes de 65 nos Estados Unidos e a todos que são da direita, que são perseguidos, calados, presos e até mortos, como no caso do Clezão. Então não há o que se discutir nem nessa comparação, porque não estou comparando aqui os dois como pessoas, mas sim o ato simbólico de cada caminhada, como a coragem, a fé, a determinação, disposição e o enfrentamento que se dispôs a fazer tanto um como o outro. A verdade é que, sem perceber, o Nicolas se inspirou no arquétipo de Martin Luther King, quando as instituições parecem surdas e o corpo caminha para falar. Já que ele mesmo disse que é preciso fazer alguma coisa, já que nada do que ele fez ou fizeram adiantou até agora. Então vamos a uma das falas do Nicolas sobre o porquê desse movimento. O movimento surgiu, primeiramente, de uma indignação de tudo que está acontecendo, os escândalos de banco, escândalo da INSS, corrupção, um governo que é marcado por alta de impostos, não tem preocupação com o povo, e também pela soltura de Jair Bolsonaro, pela soltura das pessoas que foram presas injustamente no dia 8, mas acima de tudo pela nossa liberdade. Nós somos um povo que sempre foi prometido um país do futuro que nunca chega. A gente normalizou ter um país que o crime organizado domina, que a corrupção simplesmente avança e a gente não faz nada. Então o que mais precisa para o nosso país de escândalo para a gente acordar? Por isso então que eu inclusive escrevi aqui na minha camisa, Acorda Brasil, de batom, assim como a Débora escreveu de batom, né, e tomou 17 anos de cadeia, para mostrar que nós estamos vivos, nós existimos e que a esquerda, nem STF, nem mídia vai fazer com que a gente seja silenciado, a gente seja calado, colocado para visibilidade como se a gente não existisse. Nós estamos aqui, nós existimos e é pelo nosso país. Pois é pelo nosso país.
Mas o que eu quero dizer aqui é que mesmo que esse movimento não mude as decisões do STF, pelo menos ela mostra uma determinação de se tentar mudar as coisas, de fazer algo diferente, ou pelo menos algo além do imaginável pelos poderosos. Mas a grande verdade que eu acredito é que quando se coloca Deus na frente, ele indica o caminho. Já que eu acredito sim que o Nicolas falou ao dizer que pediu a Deus uma direção. E a direção veio. Na verdade, ele sempre vem quando pedimos com o coração. E veio talvez na hora mais importante, porque como muitos já sabem, Bolsonaro pediu ao STF para receber visita de Tarcísio na Papudinha, que foi concedida. E a grande pergunta que fica é: será que o Bolsonaro vai entregar os pontos agora para o Centrão? Vai entregar o seu capital político para o Tarcísio? Pergunto isso porque a grande verdade é que o Bolsonaro já está preso desde o dia 22 de novembro em sua casa. Depois foi para a cela de 12 metros quadrados da Polícia Federal, onde sofreu uma queda e ainda tinha que ficar ouvindo barulho ensurdecedor do ar-condicionado. E só agora em 15 de janeiro que foi para uma cela com 64 metros na Papudinha. Ou seja, ele está há mais de 60 dias preso, impedido, sem poder sair às ruas, como ele gostava de sair às ruas, mesmo com a ameaça de morte, ele saía mesmo assim. Depois que foi levado para a prisão, não pôde ver também a sua filha Laurinha e, claro, fazer as coisas que mais gostava de fazer, além de estar com sérios problemas de saúde. E talvez esse pedido para falar com Tarcísio seja conversar sobre algumas garantias que ele quer para dar o seu capital político ao Tarcísio, para que ele, Bolsonaro, fique pelo menos preso em sua casa. Parece claro isso, e parece que a Michele, que é a sua esposa, também quer, ou que pelo menos possa ter ou estar fazendo a cabeça do Bolsonaro para isso. Afinal de contas, é preciso entender até onde vale a pena esse sacrifício do Bolsonaro só para não entregar os votos dos bolsonaristas ao Tarcísio, que apesar de ser um grande governador, não é um cara que vá contra o sistema. Talvez tenha sido a hora, ou a hora última, que Nicolas recebeu de Deus para acordar e levantar esse povo, para mostrar não só ao Brasil e ao mundo, mas também a pessoa principal nesse jogo político, que é Jair Bolsonaro, para que ele não entregue os pontos para o Centrão e nem ao Tarcísio, vindo assim a acreditar que ainda há esperanças que as coisas mudem, e espere um pouco mais dos seus aliados políticos, mesmo porque só falta derrubarem o veto que o Lula deu na dosimetria para que Jair Bolsonaro e os presos políticos voltem para casa. Mas é preciso dizer que o Brasil precisa estar em massa neste domingo, dia 25 de janeiro. Se possível, lotar não só a Papudinha, mas quem sabe Brasília inteira, para que o nosso presidente se anime novamente e tenha a força que sempre teve, a força de um guerreiro que sempre gritou por Deus, pátria, família e liberdade, que agora chegou a hora de gritar por justiça e liberdade. Então, meu Brasil, chegou a hora de estremecer Brasília, chegou a hora de fazer tremer os poderosos. E eu, assim como Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Gai, todos que querem o bem desta gigante nação, contamos com você para mais esse ato de fé, coragem, de amor à pátria e pela liberdade dos nossos irmãos injustiçados. Porque chegou a hora. Então, acorda, Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Bolsonaro! Livre! Bolsonaro! Livre! Anistia! Já! Anistia! Já! Quero o Brasil dar um grito! Até Brasília, dia 25, ao meio-dia. É isso aí. Então bora, porque a gente que é do bem precisa ganhar essa guerra. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e bora compartilhar geral. Até Brasília. Tchau.